Agora que com as últimas correções deu para entender melhor como é que fazia? Sim, professor. Tá, então agora agora essas nossas outras correções então vão vocês que vão construir os diagramas já aqui comigo. Então vamos lá. Então a companhia discográfica Compulsongs decidiu criar uma base de dados com informações sobre seus músicos, bem como outras informações da companhia, né? Então, a informação dada ao projetista de dados foi a seguinte. Então, aqui está separado em questões, mas é uma coisa só. A gente vai ver letra por letra e montando o diagrama. Então, primeira letra, né? Cada músico tem um número de CPF, um nome, um endereço, um número de telefone. Os músicos em início de carreira muitas vezes partilham do endereço. Além disso, assume-se que cada endereço só tem um telefone. A gente tinha corrigido essa daqui? Ou não? Não. Não. Beleza. Então, vamos pegar dessa frase aqui. O que a gente pode tirar de informação? O músico é a entidade. Beleza, bora lá. Vou pegar aqui já um exemplo, só para pegar as formas. Músico é uma entidade. Beleza, então o que mais a gente pode tirar daqui? CPF é o atributo do músico. Beleza, então vamos pegar CPF aqui. CPF. Mais o quê? O nome. Nome, ótimo. Mais O endereço. tá, endereço. Só isso? O endereço é muito valorado. Tá. Aqui, beleza. Justamente porque ele fala que ele pode ter com um endereço compartilhado, né? Só que aqui também faltou o telefone, ó. Tem que prestar atenção. Ele pediu o número de telefone. Tem mais um aqui ainda, que é o telefone. Vou pegar aqui, telefone. Agora, quanto à questão do endereço, aqui a gente vai ter que ler alguma outra coisa. Tá vendo aqui, ó? Músicos em início de carreira muitas vezes partilham um endereço. Além disso, aqui que está o importante. Cada endereço só tem um telefone. O que ele está falando? Esse telefone é uma característica de quem? Do músico. Não, mas olha aqui, ele está falando que cada endereço só tem um telefone. Do endereço. Exatamente, o telefone é da casa, não do músico. Ele está falando, olha, músicos moram muitas vezes numa mesma casa e essa casa só tem um telefone. Ou seja, esse telefone não é do músico, esse telefone aqui é da casa. Então, isso daqui é um telefone, é uma característica de endereço. O que isso implica para nós sobre endereço? Endereço é uma entidade. Exatamente, endereço vai ser uma entidade, porque ela tem uma característica, tem um atributo, que é o telefone. Então, o músico pode ter um telefone pessoal,
mas ele pode morar numa casa que tem um telefone fixo, que aqui é o endereço. Ou até podemos, para dar um nome mais claro, poderia botar tipo moradia ou morada, né? Então, beleza. O que a gente entende aqui? A gente tem músico e tem endereço. E ele fala aqui, os músicos partilham um endereço. O que significa isso? Que tem a relação entre músico e endereço. Exatamente. Vamos pegar aqui. Pegar. Copiar para ficar mais fácil de fazer o desenho. Um músico mora em um endereço. Agora vamos ver as cardinalidades. Quando ele fala que os músicos podem compartilhar um endereço, podem partilhar um endereço, o que isso dá a entender? Que um músico pode morar em quantos endereços? No mínimo um e no máximo N. Um músico pode morar em mais de um lugar, mais de um endereço? Bom, mas aí pode colocar só um também. É. Aqui, ó, quando eles falam que os músicos partilham um endereço, a gente vai ver que é o fluxo contrário. O endereço moram quantos músicos? Aí sim, o endereço que é compartilhado. Os músicos vão morar num só. Então a gente tem a nossa cardinalidade aqui. Então com isso a gente completa a nossa questão A. Aqui nessa questão eu vi que teve gente que colocou, fez um diagrama separado para cada questãozinha, para cada B, para A, B, C ou não, sendo separado e não ligaram eles. Só que não era a ideia. A ideia de ter A, B, e C e D é só para ficar trechos curtos que dão uma instrução clara do que tem que ser feito. Mas é um diagrama só, é uma questão só. Isso da A, B, C e D é só para ter várias partes para ir fazendo em ordem e também para depois ficar mais fácil de corrigir. Mas é um diagrama só que a gente vai fazer. Então, cada instrumento usado nos estúdios tem um nome. Por exemplo, guitarra, bateria, etc. E um código interno. O que a gente pode tirar de informação aqui? O instrumento é a entidade. Exatamente. Você vai ter uma entidade, um instrumento. Quais vão ser os atributos dela? Tem um nome, E Nome. um código interno. isso, nome e o código interno. Instrumento. Tá? Código. Bom. C. Então aqui, cada disco gravado na companhia tem um título, uma data, um formato e um identificador. O que a gente pode tirar daqui? O disco é a entidade. Perfeito. Disco. Quais vão ser os atributos? Tem um título, uma data, Título, data, um um formato. Formato e um título, data,
um formato e o identificador. Pronto. Cada música gravada na companhia tem um título e um autor. O que a gente pode tirar daqui? A música é uma entidade também. Perfeito. Pô, música. E ela vai ter um título e um autor. Beleza. Cada músico pode tocar vários instrumentos e cada instrumento pode ser tocado por vários músicos. O que a gente pode tirar daqui? Ter um relacionamento entre o músico e os instrumentos. Exatamente. A gente vai botar aqui um relacionamento de músico com os instrumentos. O músico toca instrumentos, né? E botar as cardinalidades. O músico pode tocar no mínimo quantos e no máximo quantos instrumentos? No mínimo Mínimo um um e e no no máximo máximo um. Tá, teve várias respostas diferentes ao mesmo tempo, vamos? Então vamos lá. Quem é que acha que o mínimo é um? Eu acho que o mínimo. E o vocalista, que instrumento o vocalista toca? Microfone. Não, eu vou dizer, pode ser que tem músicos que não vão tocar instrumento. Por exemplo, o vocalista, que microfone, pensa, é um estúdio, todos vão estar usando microfone. Tipo nos instrumentos, né? A gente, instrumento tipo é guitarra, Mas bateria. o vocalista Oi? também pode tocar guitarra também. Ele pode, mas quando tu coloca um, tu tá dizendo que ele é obrigado. Quando tu tá falando aqui é mínimo. Tu tá falando que um músico tem que, no mínimo, tocar um instrumento. Não é que ele não... Se tu colocar zero, não quer dizer que ele não vai tocar. Quer dizer que ele pode não tocar. Então, podem ter músicos que não vão tocar instrumentos. Mas podem ter músicos que vão tocar vários. Pode ter um guitarrista que também Então, toca no violão. mínimo é ele, né? Não, o mínimo é zero. Porque tu pode não tocar. Pode ter músico que não vai tocar nenhum. O mínimo é o valor mínimo, né? Tipo, qual é o mínimo de instrumentos que um músico pode tocar? Nenhum. Tipo, tem um músico que ele é o cantor, ele não toca nenhum instrumento. E o máximo é N. No máximo ele pode tocar vários. Deu para entender? Deu. Deu sim. Sim. Agora, um instrumento vai ser tocado por quantos músicos no mínimo? Mínimo. No mínimo um e no máximo um. Aí tá. Aí tu tá
A ideia do no mínimo 1, no máximo 1 é que tu tá pensando em tocar ele ao mesmo tempo, né? Só que aqui a gente vai estar pensando, Sim. não é necessariamente ao mesmo tempo. Você está falando de um estúdio, por exemplo, uma guitarra. Essa guitarra ela vai ser tocada por vários músicos em vários momentos. Não está dizendo naquele momento só vai tocar um. Uma guitarra pensa, uma guitarra que está num estúdio, ela vai ser tocada por vários músicos em várias datas diferentes, não vai? Isso. É que, tipo, quando a gente pensa, a gente tem que ter um cuidado. Tipo, tem coisas que parecem uma restrição da hora, né? O mesmo instrumento não vai ser tocado por vários músicos ao mesmo tempo. Só que um banco de dados, ele não controla só o que vai acontecer em um momento do tempo. Ele controla o que vai acontecer durante anos. Pensa, isso aqui é o registro do estúdio de todos os anos os músicos que foram lá tocar as músicas lá. Tipo, isso não é um registro de uma única sessão. Tá? Cada disco tem um certo número de músicas. Mas cada música só pode aparecer num disco. O que a gente pode tirar daqui? Tem um relacionamento entre o disco e as músicas. Isso mesmo. Então, disco e música vai ter relacionamento, né? O disco tem músicas e as músicas fazem parte de um disco, né? Vamos pegar as cardinalidades. Um disco tem um certo número de músicas. Então, mínimo quanto e máximo quanto? No mínimo 1 e no máximo N. Certinho. Então, agora, uma música faz parte de quantos discos? No mínimo 1 e no máximo 1. Tá? Um e um, perfeito. Ah. Beleza, então cada música pode ter a participação de vários músicos e cada músico pode participar em várias músicas. O que a gente pode tirar daqui? Tem um relacionamento de músico para as músicas. Isso aí. Então, é que participa. Um músico pode participar de quantas músicas? No mínimo 1 e no máximo N. Uhum. E uma música pode ter participação de quantos músicos? Também no mínimo 1 e no máximo N. Também, tá certinho. H, então, cada disco tem um músico que é seu produtor e os músicos podem produzir vários discos. O que a gente pode tirar daqui? Cada disco tem um músico, tem um produtor, quer dizer. Tá, então, o que a gente pode fazer no nosso diagrama quanto a isso? É um atributo. Ah, mas olha aqui.
A gente não tem, ó, disco, tem um músico que é produção, não tem disco que é uma entidade e músico que é uma entidade? Ah, é um relacionamento, é um relacionamento. E isso, ser produtor é um relacionamento de músico com o disco. Então, o músico pode produzir. O músico pode produzir um disco. Um músico pode produzir quantos discos? No mínimo um e no mínimo máximo N. um e no máximo um. Perfeito, certinho. Agora, um disco pode ser produzido. Um disco pode ser produzido por quantos músicos? No Mínimo mínimo no um e no máximo máximo. N. Máximo N, olha, mas olha que ele tá falando, cada disco tem um músico que é seu produtor. Mínimo no máximo um. É, mínimo um, máximo um. O texto ele tá falando que é um só. Então é mínimo um, máximo um. E com isso a gente 1/1. termina o... Oi? E com isso a gente termina o diagrama. Nada. Então, tipo, bem de boa de fazer, né? É só ir seguindo os passos um por um e ir fazendo os desenhinhos. Vou pegar aqui, então, a próxima. Próxima questão é a 10. A 10 vai ser um pouquinho mais difícil, porque ela vai ter... Aqui vai ter uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver também de saber filtrar o que vai ser importante para o desenho e o que não é. Tá? Então a gente vai ter aqui. A universidade registra o nome, o número do aluno, o número do CPF, o endereço fixo, o endereço atual e a data de nascimento, o sexo e a turma. Isso daqui, o que dá para tirar até aqui? Que aluno é entidade. Que aluno? Isso, perfeito. Aluno é uma entidade. Só que vou fazer em partes porque tem bastante atributo, né? Então a gente vai ter aluno. Vou pegar aqui um modelinho. Aluno vai ter um nome, um número, um nome. Aluno vai ter um número. Um CPF. Um endereço atual e um endereço fixo. Atual. Um endereço fixo. Uma data de nascimento. E um sexo e uma turma.
Tá? Tudo isso é característica do aluno. Aqui que ele está falando em parênteses, novato, segundo ano e formado, isso daqui é só exemplo de como tu preencher a turma. Isso não significa nada para nós no nosso diagrama, né? É a mesma coisa que eu falar que sexo tem masculino e feminino. A gente, como está falando de atributo, a gente só quer saber que precisa gravar o sexo. A gente não quer saber como a gente quer preencher. Ele só está dando um exemplo. Então, isso daqui que está no parênteses não vai ser importante nesse caso. A gente vai ter ainda um departamento principal e um departamento secundário, se houver, né? Então, a gente vai ter aqui departamento. Vou botar aqui, então, DPT só para abreviar, para não ficar tão grande. Principal. E um departamento secundário. Começa a ficar com um monte de balãozinho, né? Um programa de formação, também ainda, ó, a graduação, mestrado ou doutorado, também é um atributo ainda do aluno. Agora é programa de formação. De cada aluno. Tá? Aqui, ó. Então, beleza, a gente fez até aqui. Agora, o que ele está falando aqui? Ó? Algumas aplicações precisam se referir à cidade, estado e CEP do endereço permanente do aluno e ao sobrenome do aluno. O que isso nos dá de informação aqui? Se a gente olhar para essa frase. O que a gente precisa fazer agora no nosso diagrama? Sublinhar. Como assim sublinhar? Atributos para se tornar único e uma identificação. Mas ele não está pedindo, não está falando que ele precisa ter um identificador aqui. Ele só está falando que a gente vai precisar se referir à cidade, estado e o CEP do aluno. O atributo do endereço tem atributo também. Isso, exatamente. O endereço, que ele fala aqui, o endereço permanente, que é o fixo, vai ter atributos. Vou puxar um pouco para cá para a gente ver melhor. Então, o endereço fixo, ele é o que a gente vai chamar que ele é um atributo composto. Porque o endereço fixo vai ter uma cidade, um CEP e um estado. Porque ele está falando que são o endereço ele tem mais de uma informação. A gente vai precisar registrar isso. Outra coisa, a gente também vai precisar se referir ao sobrenome do aluno. O que isso nos indica? Alguém tem alguma ideia? O nome vai ter o atributo do sobrenome. Exatamente aqui, que então a gente vai ter um nome e um sobrenome, que é uma parte. Então o nome ele vai ter duas partes, que é o primeiro nome e o nome vai ser composto então por um nome e um sobrenome.
Que ele está falando que o nome tem duas partes, que é o primeiro nome e o sobrenome. O endereço fixo tem três partes, que é a cidade, o CEP e o estado. Teoricamente, vamos ter que colocar aqui mais uma, né? Que ainda é a rua e número, né? O endereço, né? O logradouro, que a gente chama. Já está dizendo que esses endereços, esses atributos, eles têm partes que compõem ele, né? Então, o nome é uma junção do nome com o sobrenome. O endereço fixo é uma junção da cidade, do CEP, do estado e do logradouro. Então, isso tudo, por enquanto, só para o aluno, né? O número de CPF e o número do aluno possuem valores exclusivos para cada um deles. O que a gente pode tirar daqui? O CPF é multivalorado. Uma pessoa tem mais de um número de CPF? Não, um aluno. Tá, um aluno tem mais de um número de CPF? Não. Não, é o que eu tô falando geral. Não, é que multivalorado significa que tem mais de um valor. Então, quando tu falou que CPF é multivalorado, tu está falando que um aluno pode ter mais de um CPF. Então, ele está falando que possuem valores exclusivos, valores únicos, ou seja, um deles pode ser a chave. Como é que a gente sinaliza que algo é uma chave? Sublinhando. Sublinhando. A gente pode, então, aqui sublinhar o CPF ou o número. Qualquer um deles. A gente pode ter mais de uma chave primária? Não. Não, então a gente vai ter que escolher um deles para ser a chave. Então eu escolhi aqui o CPF. Então vamos para a nossa questão B. Cada departamento é descrito por um nome, um código de departamento, um número de escritório, um número de telefone comercial e uma faculdade. Tá? Nome e código possuem valores exclusivos. Então vamos olhar até aqui. O que a gente pode tirar até aqui? O departamento é uma entidade. Exatamente. Então a gente vai ter aqui departamento. Vai ter então como atributos um nome, um código, um número de escritório. Nome. Alô? Tinha caído? Oi. Ué, eu acho que eu tinha caído. Vocês estão vendo ainda a minha... Acho que Sim. Aí. Beleza. Então a gente chegou nessa parte aqui, né? De ver o nome e o departamento. Tá. Aqui vai ter uma questão bem interessante que vocês vão ter que perceber, que não é tão intuitivo, mas vocês vão sempre ter que tentar observar quando a gente for fazer esses diagramas. Vocês estão vendo aqui que nessa parte ele falou, olha, que um aluno
Ó, todo aluno tem um departamento principal e um departamento secundário, né? Ele está falando isso. E a gente colocou, então, o departamento principal e o departamento secundário como sendo atributos do aluno, não foi? Sim. E aqui embaixo ele não criou uma entidade de departamento? Sim. Então, o que significa isso? Que esses atributos aqui deixam de serem válidos, tá? Por quê? Algo não pode ser um atributo se ela é uma entidade. Então, parecia que ia ser um atributo do aluno, porque ele fala, um aluno tem um departamento principal, um aluno tem um departamento secundário. Como nós não sabia que departamento ainda ia ser uma entidade, a gente colocou isso como atributo. Só que agora, como a gente já sabe que departamento é uma entidade, eu vou ter que apagar esses dois atributos aqui. E eu vou ter que apagar e transformar isso aqui no quê? Entidade. Mas já existe departamento como entidade. Atributo. Relacionamento, ou seja, um aluno ter um departamento principal é um relacionamento de aluno com departamento. Ou seja, tem um relacionamento de ter como principal e ter como secundário. A gente vai apagar isso daqui. A gente vai ter que botar aqui um relacionamento. Então, o aluno vai ter um principal é que esse daqui de um aluno ter um departamento principal e ter um departamento secundário, isso é algo o modelo de faculdade dos Estados Unidos, né? Esse exercício foi tirado de um livro de banco de dados, e esse livro é óbvio que foi escrito por um americano, né? Ele só foi traduzido para o Brasil, para o português. Só que então, quando ele está falando do funcionamento dessa faculdade, ele está falando do funcionamento como funciona lá nos Estados Unidos. Não funciona assim no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, um aluno, ele escolhe um curso principal e um curso secundário. Por exemplo, eu poderia fazer um curso principal de computação e um curso secundário de matemática. Então, isso significaria o quê? Que a minha formação principal seria computação. Mas eu faria algumas cadeiras de matemática a mais, que eu teria uma formação secundária em matemática. Lá, então, um aluno ele escolhe normalmente 2 ou 3 cursos. Tu pode escolher só um principal, por exemplo, eu vou fazer direito. Beleza, tu pode só fazer direito. Mas tu pode fazer um direito como principal e história como secundário. Então, tu vai ter uma formação primária de direito e uma secundária de história. Então, tu vai fazer mais disciplinas adicionais ao direito na faculdade, né? Então, entenderam como funciona lá? Então, aqui é só importante para a gente entender como funciona esse nosso diagrama. Então, aqui a gente precisa, então, ter justamente isso. A gente precisa ter esse modelo aqui. Então, o aluno tem um relacionamento principal com o departamento e um relacionamento secundário. Ele pode ter um secundário ou não. Então, todo aluno, ele tem que ter um departamento principal, que é o curso que ele vai fazer. O aluno pode ter mais de um departamento principal, pode ter mais de um curso sendo o principal? Não. Não, porque, se pudesse ter mais de um, não seria principal, né? Principal quer dizer que vai ser só um. Agora, um departamento pode ter vários alunos no curso principal? Tendo ele como curso? Sim, então N, né? Sim. Agora, questão do secundário. Um aluno pode ter no mínimo quantos departamentos secundários? Ele pode não ter nenhum. Tu pode não fazer um curso secundário. É opcional. Tu não é obrigado a fazer esses cursos secundários lá, né? Então,
E o máximo, vamos botar, então, quanto é que pode fazer vários lá também. Pode fazer vários cursos secundários. Então, seria N aqui. Eu ia dizer, tipo, isso não está claro, porque isso é algo do funcionamento das faculdades de lá. E para o autor do livro, isso é óbvio, né? Mas para nós aqui no Brasil não é, porque as nossas faculdades não funcionam assim. Então, no departamento secundário, a gente também vai ter, no mínimo 1, máximo N. Mas deu para entender aqui o que é importante nessa parte a gente entender. É importante a gente entender que tem coisas que vão parecer que são atributos, quando a gente vai lendo e vai fazendo, né? Porque a gente vai fazendo em ordem, né? Tu não lê o texto inteiro e depois começa a fazer. A gente lê o primeiro A. E como a gente lê o primeiro a questão A, ele dá a entender que tem departamento primário e secundário como sendo uma característica do aluno. Então, parece no início que vai ser um atributo do aluno. Então, parece que isso aqui é do aluno. Só que na B, a gente vê que departamento é uma entidade. Então, se tu tem um aluno que tem um departamento e departamento é uma entidade, a gente tem que entender que isso daqui é um relacionamento. Deu para entender essa parte? Sim. A minha recomendação é justamente isso. Tu vai fazendo o desenho por ordem do texto. Por exemplo, se tem algo que parece que é um atributo, tu coloca como atributo. Se depois tu vê que aquele atributo virou uma entidade na continuação, aí tu apaga o atributo e transforma num relacionamento. Isso é a minha dica para ficar fácil de fazer esse desenho. Então aqui a gente tem a questão dos departamentos, ficou definido. Então, cada disciplina tem um nome, uma descrição, um número de horas por semestre, um nível, um departamento que a oferece. Então, o que a gente pode tirar de informação daqui? Disciplina é um atributo. Disciplina é um atributo. De que entidade? Disciplina é entidade. Quer dizer. Oi? Disciplina é entidade. Isso. Disciplina é uma entidade. Então, a gente vai ter aqui disciplina. Disciplina vai ter, então, como atributos nome, descrição, número de telefone. Vamos botar aqui, disciplina vai ter nome, descrição, número de horas por semestre, horas, nível, e departamento que oferece. Ó, novamente aqui. Ele está falando que a disciplina tem um departamento que oferece ela. Então, o que a gente entende dessa parte aqui? Que tem um relacionamento entre Isso, exatamente. departamento e disciplina. Perfeito. Por quê? Parece que vai ser um atributo aqui, porque ele está falando que é uma característica da disciplina. Mas como existe uma entidade departamento, significa que isso é um relacionamento. Então, um departamento oferece disciplinas. As cardinalidades. O departamento oferece quantas disciplinas no mínimo e quantas disciplinas no máximo? No mínimo um, no máximo vários. Isso, perfeito. Em um departamento, uma disciplina é oferecida por quantos departamentos? No mínimo um e no máximo um. Perfeito.
O valor, aqui tem outra continuação, o valor do número da disciplina exclusivo para cada uma delas. Eu nem tinha colocado aqui o número da disciplina. Número. O que a gente tira daqui? Que o número da disciplina é a chave primária. Isso, então o que a gente faz? Sublinha. Sublinha, perfeito. Cada turma tem um professor, semestre e ano. Disciplina e número de turma. Então o que a gente entende dessa primeira linha aqui? Olhando para essa primeira linha, o que a gente tira de informação? Tem um relacionamento entre turma e professor. A gente tem uma entidade de professor? A gente tem uma entidade de professor no nosso diagrama? Não. Então, por enquanto, o professor não é uma entidade. Não tem relacionamento de turma com professor, porque professor, por enquanto, está aparecendo como um atributo de turma. O que dá para a gente entender aqui Turma é ainda? uma entidade? Turma é Turma é uma entidade. entidade, exatamente. O que a gente pode tirar é exatamente isso. Turma é uma entidade. A gente vai ter turma. A turma vai ter, então, um professor, um semestre e um ano. Turma vai ter um professor, um semestre um ano aqui. Turma tem um professor, semestre um ano, uma disciplina. Disciplina, o que a gente pode dizer aqui, então, nessa coisa? Cada turma tem uma disciplina. Existe um relacionamento entre turma e disciplina. Isso, exatamente. Então, a turma faz uma disciplina. Uma turma pode fazer quantas disciplinas no mínimo e quantas no máximo? No mínimo um e no máximo N. Isso. E uma disciplina é feita por quantas turmas? No mínimo um e no máximo N também. Perfeito. Então, e um número de turma, tá? Quando ele fala que o número de turma distingue as turmas da mesma disciplina, significa que ele é uma chave primária, né? Então tem ainda... Quando ele fala, ó, distingue as diferentes turmas. Então, número da turma. O que a gente pode entender? Distinguir significa que é o único. Então, significa que é a nossa chave. Tá? Que são lecionados durante o mesmo semestre e ano. Tá? Seus valores são 1, 2, 3, até o número de turmas lecionadas a cada semestre. Só que isso daqui, ó, tudo isso daqui é só uma explicação de como funciona o número da turma.
Mas o que é importante para nós é só saber que existe um número da turma, que é uma chave primária. Aqui, ó, pessoal, outra questão, tem que ter um pouquinho de cuidado para observar. A gente já está aqui no final, né? Nosso instinto vai ser ir para a última questão. Só que olha aqui, não tem aqui um atributo turma? Porque Sim. aqui em cima eu falei, ó, que um aluno vai ter uma turma. Então, se turma virou uma entidade, o que tem que acontecer? Um relacionamento entre aluno e turma. Isso, a gente tem que apagar esse atributo. O aluno está numa turma. Vou pegar uma cardinalidade aqui, separar só para ficar claro. Um aluno pode estar em quantas turmas? No mínimo um, no máximo um. A turma vai ter quantos alunos? No mínimo No um, mínimo um e no máximo N. N. Isso. Tá? Então, beleza. Então, a gente agora cumpriu aqui. Agora a gente vai para E. Um relatório de notas tem um aluno, uma turma, uma nota com letra e uma nota numérica. O que a gente pode tirar daqui? O relatório é uma entidade. Relatório de notas é uma entidade. Perfeito. Então, um relatório de notas é uma entidade. Vamos pegar aqui e botar. Tá aqui. Relatório de notas. E vai ter, então, ter um aluno. O que significa? O relatório de notas tem um aluno? Tem um relacionamento. Tem um relacionamento. Um aluno tira notas, né? Um aluno pode ter quantos relatórios de notas na sua carreira acadêmica? No mínimo um e no máximo um. Só vai tirar uma nota. Máximo N, né? Com um relatório de todos? De todas as notas? Não é um relatório de notas final, é tipo o relatório de notas de cada disciplina. Pensa assim, o Então é relatório no de mínimo notas. N. Isso. No mínimo um e no máximo N. Isso. O relatório de notas é como se fosse boletim do semestre, do bimestre. Então, um relatório de notas vai estar associado a quantos alunos? No mínimo um, no máximo vários. O mesmo relatório de notas vai estar associado a vários alunos? No mínimo um, no máximo um. É, por causa que as notas são de um aluno só, né? Tá? Beleza. Um relatório de notas tem uma turma. O que a gente tira daqui? Um relacionamento. Com turma, exatamente. Você tem entidade e vira relacionamento. Um relatório de notas é de uma turma. O relatório de notas vai estar associado a quantas turmas? No mínimo um e no máximo N. Não, aqui é o relatório de notas, é de uma turma sempre. Pensa assim, é um boletim. É um boletim de um aluno. Assim, no mínimo um e no máximo um. Isso, por causa, pensa assim, tá? O que é isso? É como se fosse um relatório de notas, nada mais é do que um boletim. O boletim vai ser para cada aluno, para cada turma. Pensa assim, tu vai ter o boletim, ele está falando, ó, relatório de notas, vamos supor, ó,
O aluno, vou pegar aí um exemplo de vocês, vou pegar aqui um aluno, o Renan, por exemplo, está aqui. O Renan vai tirar uma nota e ele vai tirar uma nota onde? Numa turma. A turma que vai dizer, porque a turma de 2021 do professor Eduardo na disciplina de banco de dados. Tem todo esse caminho que ele vai fazer, olha. O Renan tem uma nota na turma de 2021 com o professor Eduardo na disciplina de banco de dados. Então, tudo isso, esse caminho que ele vai fazer tá relacionado. Mas, então, é isso daqui que ele precisa saber. Essa nota é a nota que tu tirou numa disciplina que ocorreu em um ano específico. Por isso que eu vou falar que o relatório de notas está associado à turma e não à disciplina. Vamos supor que tu reprovasse. Tu não poderia, então, ter nota de novo na disciplina de banco de dados? Sim. Sim, então, ou seja, a nota não está associada à disciplina. A nota está associada à turma que tu fez. Por quê? Tu fez a disciplina em 2021, ou vai fazer a disciplina em 2022, as notas vão ser diferentes, né? Apesar de ser a mesma disciplina, a nota está associada ao ano que tu fez uma disciplina. Então, esse relatório de notas, então uma turma vai ter quantos relatórios de notas? No mínimo um e no máximo N. Isso, porque vai ser a nota de todos os alunos daquela turma, né? Então vão ser vários relatórios. Então, uma nota com letra e uma nota numérica. Isso daqui vão ser o quê? Atributos. Atributos, agora perfeito. Aqui a gente vai ter uma nota, número. E uma nota letra. E assim ficou o nosso diagrama. Terminou. Esse daqui era o que era um pouquinho mais difícil. Acho que essa era a questão mais difícil que estava nos exercícios. Justamente porque ela envolve mais observação. Por exemplo, de ver que tem atributos compostos, de tu ver que parece que vai ser um atributo e depois vira uma entidade, então tu tem que criar um relacionamento. Então ele vai dizendo como várias coisas, tipo, olha, o relatório tem um aluno, tem uma turma e tem uma nota. Tu tem que se dar em conta que como existe aluno, vai virar um relacionamento com aluno, como existe turma, vai virar um relacionamento com turma. Então, de todos os exercícios, esse daqui era um pouco mais complicadinho. Mas se conseguiram entender como fazer esse, aí vocês conseguem entender como faz qualquer um. E aí, pessoal, deu para entender como faz isso daí? Sim. Deu sim. Então, beleza. Se vocês entenderam como fazer esse daqui, vocês já estão prontos, podem fazer qualquer outro. Então, agora a gente terminou, então, encerrou de vez a parte do conteúdo de modelagem conceitual, modelagem entidade e relacionamento. Isso aqui que a gente está vendo é justamente a ideia de criar um modelo. Isso daqui é o modelo do banco de dados. Isso explica para nós como um banco de dados funciona. E a mesma coisa que a gente está falando lá em análise de sistemas, né? Então, modelo de como um programa funciona vai ser algo parecido com isso daqui também. Tipo, a gente vai criar um desenho com informações e diferentes tipos de conexões. Daí cada tipo de imagem vai ter um símbolo que está associado, né? Por exemplo, o retângulo é uma entidade, losango é relacionamento, círculo é um atributo. Esses números significam as quantidades de conexões. Então a mesma coisa, isso é comum na parte de produção de software, produção de programas. A gente cria esses desenhos para entender como a gente vai criar o nosso programa de computador. Então, esse caso aqui é o modelo do nosso banco de dados. Até mostrar uma coisinha para vocês, tá? Tem ferramentas de modelagem de banco de dados. Aqui. PR Modeling Tool.
botar aqui só para ver se eu consigo mostrar. Aqui. Vou pegar aqui. Em português, vamos ver se ainda acho o BR modelo. Tem aqui, ó. Se vocês forem procurar, só que daí, tipo, eu pedi para vocês fazerem nos cadernos, coisa, por quê? Porque isso daqui no caderno, porque nem todo mundo tem computador, né? E esse daqui é só para computador, não tem para celular. Esse BR modelo. Esse BR modelo é justamente, olha, uma ferramenta para fazer exatamente isso. Ó, então botar os atributos, as ferramentas, as cardinalidades, tá? E por que eu estou mostrando essa ferramenta para vocês? Isso daqui é como se fosse ó, tem aqui o exemplo, ó, compra, atendimento, né? Tudo feito nesse programa. Por que isso é importante? Porque a criação de um modelo de banco de dados, a gente chama que isso é um modelo formal. O que significa ser um modelo formal? Que esse conhecimento ele tem que ser sempre feito da mesma forma e ele é exato. Então, por exemplo, se tu fizer usar esse programa aqui para fazer um diagrama, por exemplo, esse diagrama que a gente criou agora, tu vai ter aqui assim, tem um botãozinho, tu vai poder literalmente converter esse diagrama depois direto para um banco de dados pronto. Ou seja, a imagem tem regras de como a gente converter de uma imagem para um banco de dados. A gente, agora, esse conteúdo desse nosso bimestre agora, a gente justamente vai ver como transformar essa imagem em tabelas. Só que o que é importante ver, tipo, como as regras são fixas, tem programas que estão criados que, literalmente, se tu fizer a imagem nesse programa, ele converte automaticamente esse desenho para as tabelas corretas. Que é algo bem interessante. Então, isso é só algo para vocês terem conhecimento, né? Quem tem computador, até é legal usar a ferramenta, né? Só que, infelizmente, ela não tem para celular. Especialmente essa daqui, que é em português ainda, né? O BR modelo. Então, ele pode fazer toda essa parte. Então, o que a gente vai aprender agora nessa parte do nosso conteúdo? Deixa eu até abrir aqui para nós o roteiro dessa segunda etapa agora. Então, o que a gente vai ver agora é justamente como fazer a conversão de um desenho para tabelas. Então, a gente vai ver, por exemplo, a gente vai olhar para esse desenho, tanto é que é bem provável que nos exercícios eu vou pegar alguns exemplos dessas atividades que a gente fez, e a gente vai olhar para essa imagem aqui, beleza, agora, olhando para essa imagem, vamos começar a construir as tabelas do nosso banco de dados baseado nessa imagem. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai seguir um conjunto de regras. Então, a gente vai ter várias regrinhas que vão nos permitir fazer isso. Deixa eu até abrir aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Tem um exemplo, olha. Isso daqui eu não vou passar agora no conteúdo, porque tinha 11h10, né? Então, mas na próxima aula a gente vai começar a ver. Ó, eu vou pegar esse diagrama aqui, um exemplo de um diagrama, e vou literalmente, ó, vendo coisas e criando as tabelas. Por exemplo, estou falando aqui, ó, vai criar essa tabela aqui. Depois de olhar, fazer essa etapa, eu tenho essas tabelas com essas colunas. Eu vou para a próxima etapa, eu vou criando, ó, vou olhando para desenho e vou criando as tabelas. Tanto é que no final disso, depois que eu fiz tudo, eu vou ter isso daqui. Então, ou seja, essa imagem, esse desenho, depois a gente aplicar as regras, vai virar esse conjunto de tabelas. Então, vai ter essas tabelas com essas colunas, essa tabela com essas colunas, essa tabela com essas colunas. Então, a gente vai sair desse desenho para chegar nessas tabelas aqui. E essas tabelas aqui vai ser o que depois a gente vai criar como banco de dados no computador. Então, a gente justamente vai passar
do desenho para as tabelas e depois das tabelas a gente vai fazer a programação disso no computador. Criar essas tabelas num computador. Deu para entender? Tranquilo o que a gente vai passar então nessa etapa? De onde a gente saiu e onde a gente quer chegar? Sim. Sim. Então agora abrir esses últimos minutos para a gente tirar algumas Sim. dúvidas ou fazer algum comentário. Tem alguma dúvida que ficou? Algum comentário que querem fazer? Não. Ninguém? Todo mundo tranquilo? Ou já estão cansados porque é quinta-feira? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Vamos encerrar para a nossa aula de hoje. Vou postar no YouTube também, lá e postar lá no Google Classroom, lá na nossa sala de aula lá. E daí também vocês já vão ver que os slides desse conteúdo que a gente vai passar a ver já estão lá também. Então, eu gostaria que, sim, para a próxima aula, que vocês já começassem a ler os slides, pelo menos tentassem a ler, deixa eu ver até que parte. Se pudessem ler os slides até... deixa eu ver... Até pelo menos o slide 20. Se pudessem ler pelo menos até o slide 20 para a nossa próxima aula, que vai ser de banco de dados, vai ser segunda-feira de tarde. Só para a gente poder justamente já começar esse trabalho e começar a discutir e ver o que a gente pode ir fazendo. Ok? Certo. Ok. Então tá, então com isso a gente professor. finaliza a nossa aula. Não, eu nunca joguei Rocket League. Eu conheço o jogo. Eu até imaginei que pela a imagem tua a tua imagem ali era de Rocket League, mas eu nunca cheguei a jogar. Que é o joguinho lá de futebol de carro, né? É. Nunca cheguei a jogar, não. Mas eu conheço. É que eu jogo mais RPG e jogo de estratégia. E alguns jogos de tiro também. Tenho jogado bastante Destiny 2, não sei se já ouviu falar. E Vermintide 2. Bom, pessoal, tá liberado. Quem quiser ir saindo, já pode ir saindo, tá? A aula já terminou. Só se quiserem conversar alguma coisa, pedir qualquer coisa, não tem problema. Até a próxima aula. Tchau. Tá, tchau. Falou, professor. Falou, falou, falou. Mute aqui.